palavra, da sua presença. Por isso nos abrimos a Ti, Senhor, para que o Senhor possa nos falar nessa noite, ganhar mais espaço em nosso coração. O Senhor sabe do que nós necessitamos, sabe o que precisamos e sabe principalmente como nós estamos. Por isso nos esvaziamos nessa hora, diante do Deus da nossa salvação, Deus Todo-Poderoso, que muda a vida de todo aquele que crê. E nós cremos, aleluia, nós cremos, Senhor, no cuidado do Senhor. Por isso conduza-nos debaixo da sua palavra, da sua direção. Queremos ouvi-lo nessa noite. Fala conosco, Senhor. Senhor Jesus, aleluia. Oh, meu Pai, vou tentar me controlar. Irmãos, nós vamos falar da mensagem desse livro aqui, né? A vinda do Senhor está às portas. Estamos dando sequência na Conferência Internacional de fevereiro de 2022. Embora nós estamos aqui com as pilhas da Conferência de setembro, que foi semana passada. Ai, Jesus! Bom, o título da mensagem, uma advertência acerca da exaltação própria, alta exaltação, né? E da hipocrisia. Os irmãos que acompanharam o Alimento Diário viram como que o Pedro, ele fez uma reviravolta nessa mensagem, porque, na verdade, era para entrar no capítulo 23, mas ele pegou alguns versículos do capítulo 21 e 22 para finalizar, que ele tinha deixado para trás, mas eles fazem parte também do sentimento, né, do encargo da mensagem dessa semana. Os primeiros versículos que nós vamos começar nos dois versículos gloriosos, que se encontram em Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 7 e versículo de número 8. E vocês orem para Cláudio e para Tom, porque estão na escala, tá? Aleluia. Pode orar mesmo. Eles vão ter que soltar o pino, vai ter que trocar o chip, vai ter que fazer alguma coisa. Mas eles estão na escala, eles estão, né, gente? Não, se vira. Se tiver de fazer implante de cabelo, você faz implante de cabelo, eu dou o cabelo para você, mas você está na escala. Tem. 2 chips para dar conexão. Tem muita interferência. Ai! Jesus. E qualquer coisa a gente dá um toque assim que aí chega no eixo. Você vai ver, agora vai. Bom, Apocalipse capítulo 19, irmãos. Quem? É por isso, está perto de você. O problema é que a posição está diferente um pouco, ele fica mais embaixo, tinha que ficar invertido, que aí joga de cima para baixo assim, né? Muito bem, esse versículo 7 e 8, o Pedro, ele usou esses 2 versículos aqui logo no início da mensagem, e mostrando o que nós estamos esperando nessa terra. Igual, vou usar um exemplo prático aqui, né? Edivane que perguntou para você, né, da sua esposa, e ela foi para um aniversário que você falou, né? Foi convidada para um aniversário. Então, irmãos, nós estamos nessa terra porque também recebemos um convite. Primeiro, sim, o Senhor nos enviou para essa terra. Mas por que você está numa reunião da igreja? Esse versículo aqui, ele mostra para nós uma base bem sólida do que está destinado para nós. Nós somos convidados, irmãos. Cada um de nós, dia a dia, estamos sendo convidados, convocados, convidados, chamados, escolhidos, separados, olha só, eleitos, predestinados. É um convite, né? Igual as irmãs saíram hoje, foram convidadas, está vendo? Tem um convite, mas quem que está te convidando, né? Então aqui, fala um motivo especial para a nossa vida. Eu não sei como que está a sua experiência. Eu vi algumas pessoas falando da questão dos cristãos nos últimos dias, alguma frieza ocorrida no coração da maioria dos cristãos. Tem muito crente frio, congelado. E aí, irmãos, a gente vê o cumprimento de quê? Do Evangelho de Mateus. A iniquidade multiplica, o amor esfria. O amor, nós vamos ver aqui, é o próprio Deus, né? A essência de Deus. Então apaga Deus dentro de nós. Nós perdemos essa essência. Mas aí, vamos lá. Versículos 7 e 8. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro.
cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aleluia. Então, qual é o motivo da minha alegria? Aí é que nós precisamos atentar. Porque as coisas estão passando. Alguns estão esperando a Copa do Mundo. Vem cá, todo mundo lá caçando figurinha, né? Para ver os meninos. E aí daqui a pouco estão na televisão. Aí a Copa do Mundo passa. E aí vai, tem um monte de coisa está passando. Mas qual é a fonte principal da nossa alegria? Da minha alegria. E aqui está bem claro, ó. Eu preciso alegrar e exultar. No quê? Olha só, porque são chegadas. Irmãos, nós sabemos que está muito próximo. Esse fechamento está muito próximo. A conclusão da obra de Deus está muito próxima. São chegadas as bodas do Cordeiro. Mas nós que vivemos a vida da igreja, nós não estamos só olhando lá na frente. Nós estamos olhando hoje. Porque hoje eu preciso me manter conectado com o Senhor, vinculado com Ele. Senão eu vou me distanciar, vou ser arrastado. E aí de repente, deparei com um quadro lá na estância, de um grupo de jovens que estava servindo, e depois do serviço e tal, aí de noite eles iam para uma sala lá para assistir filme, lá na estância. Aí o pai ficou sabendo, chamou para ter comunhão comigo, perto, e aí ele falou, não tem nada a ver. E aí eu virei para ele e falei assim, filho, se aparecer um endemoniado aqui agora, você tem convicção que você vai orar e esse demônio vai sair? Aí eu acho que vai. Aí eu acho que você vai apanhar. Porque é muito sério isso. Aí a gente, qualquer coisa vai nos tirando, aos poucos, sutil. Na hora que a gente se assusta, qual é a nossa alegria? Nós estamos nos exultando em quê? Que o Brasil foi campeão? Ou que um presidente da República ganhou? Ou um ou outro que seja aí? Em que nós estamos exultando? Irmãos, que o Senhor possa nos despertar. Está na hora de despertar do sono, da passividade, da comodidade. E aí, bom, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, quem faz parte dessa esposa? Somos nós. A esposa não é a igreja? Os irmãos creem nisso ou não? Você crê que você faz parte da igreja? Os irmãos ficam doidos para falar que eu sou a noiva de Cristo. Fica doido, eu faço parte da noiva. Eu estou lá, estou dentro. Estamos juntos, em nome de Jesus. Mas veja bem, a esposa que a si mesma já, ou seja, eu tenho que tomar a minha porção. Eu tenho que tomar a minha porção. Eu preciso abrir o meu coração para que o Senhor possa, de alguma maneira, alcançar espaço dentro de mim, para que essas vestes, que aqui é na sequência, né? Pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo. Então foi dado o direito de você vestir ou não. Por quê? Porque depende de você se posicionar e escolher ser ataviado ou não. Nós tivemos, né, numa esfera de comunhão, então assim, ao mesmo tempo aproveitando e falando de algumas questões práticas. Porque eu creio que alguns irmãos acompanham as mensagens e assistem as mensagens, aí ouve lá, soltou pino, trocou o chip, está tudo doido lá naquele lugar, hein, Tony? Saí da... Não, já meteram fogo nela, queimou a caixa. Oi? Imparável. Menino, sou tem, né? A gente saiu de lá, falei, meu pai é eterno. E os irmãos querendo ainda falar com o motorista, você vai devagar. Falei, rapaz, nessa correria que nós estamos nela aqui, menino do céu. Sobrenatural. Irmãos, muitas coisas. Aí a gente vê o seguinte, são várias ferramentas que Deus deu para a igreja, para apressar a volta dele. Eu até tinha listado algumas, e aí, veja bem, o Bucafé, a Colportagem, que agora passou por um processo de renovação, também trocou o chip. O SEAP também trocou o chip. Está tudo trocando o chip. Agora nós precisamos também tomar a nossa posição, né?
Aí tem a comportagem agora, ela é dinâmica, ela é por hora, ela é por oportunidade. Ainda tem o PAC, que é o plano de aceleração. Está vendo? Olha bem. Já quer empurrar mais ainda, é acelerar. O negócio é correr. Agora, quando fala isso, parece que é uma coisa assim distante. Parece. Mas tudo isso são ferramentas para nos ajudar dentro das nossas possibilidades. Talvez você não possa passar um período no PAC, mas vira e mexe. Nós estamos. A Núbia mesmo, acho que ela está indo para o CEAP esse final de semana, né? Ela e a Alessandra. Não, a Alessandra vai ser mês que vem, se não me engano, né? Então, cada um está fazendo, tomando a sua porção. Mas eu não vou falar desse aspecto em si. Tem a questão das mulheres conectadas, tem os homens de oração, tem a fábrica de vencedores kids, até para as crianças, né? Tem um negócio de adolescente em guerra. Olha para você ver. O negócio está pegando fogo. Tudo isso está na vida da igreja. Tudo isso está acontecendo. Mas, e onde que eu estou nisso aí? Aí, se a gente for tomar como base, o que fez essa projeção toda? O que fez esse lançamento? Uma frase. Posso orar por você? Nós participamos lá, na parte da tarde, na instância, igual os irmãos perceberam que tinham mensagens, e durante a parte da tarde tinha uns tópicos lá que era imersão na palavra profética. Eu queria até fazer isso hoje, mas vou deixar fazer amanhã, por causa do tempo. Tá, irmãos? Mas nós vamos fazer só esse aspecto prático aí do posso orar por você. Porque é uma coisa que todos nós podemos fazer. Mas eu vou falar para vocês uma coisa, tem gente que acorda, igual vamos supor, um casal, e não ora um pelo outro, durante o dia inteiro. Tem isso na igreja. E primeiro também para mim. Aí eu lembro daquela comunhão que você estava tendo com o Nelson lá, né? Encorajando ele, né? Quando fosse acordar a esposa. Primeiro desfruta, você vai desfruta. Porque acordava de um jeito natural. Vamos orar, vamos ler ele imediato. Né? Não é por aí, né? Aí o Nilton estava passando para ele alguns princípios, como que ele deveria fazer, né? E nós cremos que o Senhor vai dar graça para ele praticar assim, né? Aprender, né? São princípios, irmãos, que nós temos. Mas essa frase, ela abriu uma tranca, ela quebrou tanta coisa, e tem quebrado tanta coisa. O Ami dando o testemunho dele, né? Que ele praticava a comportagem tradicional, né? A forma convencional que era praticado, né? E aí ele falou da experiência dele quando veio essa frase. O Miguel também, os irmãos vão ver nas mensagens que o Miguel libera, ele fala, nunca pregou tanto o evangelho igual está pregando nos últimos dias. Ele. Mas começa como? Falando de uma visão espiritual, que nós aprendemos, eu também aprendi isso, irmão. Falar da visão da igreja. Queria falar da visão da igreja. Mas aí essa frase abriu essa porta tremenda. Agora, para que você exercite, é importante que você veja o poder que está sendo colocado dentro de você, que já está dentro de você. Porque à medida que você exercita essa oração, você está transmitindo poder de Deus, de salvar, de libertar aquele que está ali ouvindo a sua oração. Vai tirar do Hades. Vai tirar ele eu vou falar no popular, do inferno. Ele ia para o inferno. Quantos do seu lado estão indo para o inferno? Seja no ambiente de trabalho, no dia a dia. Quantos? E nós temos, baseado na misericórdia de Deus, a chave nas mãos. Posso orar por você? Então, na verdade, a gente precisa dessa graça do Senhor, né? Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 9 aqui, ó. Vejam bem, né? Nosso Senhor Jesus é um modelo para nós, né? Mateus 22, versículo 9. Para alguns, né, logo no versículo 1, ele fala assim, ó, de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, para alguns, isso ainda são parábolas, mas para nós, olha o versículo 9 aí, ó. Ide,
pois, para onde? Para as encruzilhadas dos caminhos. E convidai para as bodas a quantos os encontrardes. Aquilo que nós estamos lá em Apocalipse, que nós deveríamos diariamente nos alegrar e exultar. É aquela esfera. É um viver de quem está constantemente junto com o noivo, desfrutando da autoridade dele, do poder dele, da manifestação dele. Por isso há em nós alegria e exultação. Naturalmente, irmãos, se nós formos olhar para esse mundo aí, nós não temos nada. O que tem aí? O que você espera desse mundo? Vai esperar acontecer alguma coisa drástica na sua vida? Para tomar uma posição? Para mudar de jipe? Para trocar alguma coisa? Para soltar o pino? Para deixar explodir dentro de você esse poder de Deus que habita em nós, que pode curar as pessoas, libertá-las. Então, é um aspecto simples aqui, ó. Aí manda para as encruzilhadas. Ou seja, encruzilhada é qualquer canto. Não é aquelas encruzilhadas que a turma lá do Rio de Janeiro, não. Lá tem uns tem diferentes lá. Não é na macumba, não. Embora se tiver lá, passar um dinheiro lá, eu vou te falar, vou segurar para não pegar, tá? Ah, Jesus. Aí o versículo... E versículo 10 fala assim, ó, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, mas a sala do banquete ficou repleta de convidados. Nós sabemos o desfecho desse contexto aqui, né? Tinha um que estava lá sem a veste. Ele não conseguiu ver um viver normal, ele não conseguiu ter uma referência. Então sim, tem que fazer essa convocação, e é a parte, mas ele também tem que ser levado a ser trabalhado, assim como nós estamos sendo trabalhados. Mas se eu não for uma referência, como que ele vai ser trabalhado? Então esse comissionamento está nas nossas mãos. Por isso que Apocalipse, voltando lá, só vou voltar aqui para pegar os dois versículos lá, o 8 e o 9, de Apocalipse 19. O versículo 9, o que o 8 nós já lemos, né? As vestes são os atos de justiça dos santos. Então, esses que estão sendo chamados precisam ter essa nova vida, esse novo viver, né? Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então na nossa mão está o convite. Posso orar por você? Esse é o convite. E daí, o Senhor vai fazer o que tiver de fazer. As ferramentas todas estão aí. Por isso, quando a gente vê lá em Mateus capítulo 21, o irmão Pedro usou essa semana, sobre o significado de Sião. Eu vou ter que só acelerar por causa dos versículos aqui. Mateus 21, versículo de número 5. Então a gente vê o que é exatamente, é isso aí. Fala do jumentinho aqui, né? Mateus 21. Versículo de número 5. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho cria de animal de carga. Em Zacarias 9, por favor. É pertinho. Zacarias 9:9. O normal dos reis, irmãos, não era andar de jumentinho não, tá? O negócio deles era um animal diferenciado. Uma mula. O 9:9 fala assim, ó, alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então aqui já está falando de quem é essa porção, quem é esse grupo chamado aí de Sião. Às vezes eu achava que era simplesmente um monte. Em Apocalipse 12, aí o Pedro ele faz uma ligação com essa mulher de Apocalipse 12. Vamos lá, nós já conhecemos também
muito bem esse texto aqui. Apocalipse 12, versículo 1 e 2. Nossa Senhor Jesus. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal do céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Aí esse dragão estava perseguindo, queria perseguir quem? A cria dessa mulher, o filho dela. E o Senhor Jesus, ele montou no jumentinho, filho da jumenta. Então, a figuração é a jumenta representando todos os filhos de Deus, de todas as eras, e o jumentinho representando a porção mais forte dessa jumenta. Nós tivemos uma experiência interessante com uma pessoa aqui numa reunião, que ele já teve muitas experiências de passar em várias denominações. Aí ele falou que depois de tantos anos, de muitos anos que ele rodou em várias denominações, ele teve o privilégio de ouvir da igreja falar sobre o reino. As outras, ele falou, fala de tudo quanto é coisa que você possa imaginar, mas do reino, preocupação com o reino, com a volta do Senhor, eu estou ouvindo aqui como se fosse pela primeira vez. E aí, o versículo, então assim, versículo 7, né, Mateus, vamos voltar lá, Mateus 21, versículo 7, ou seja, Sião é essa parte forte da igreja, aqueles que tomam essa posição para que o Senhor Jesus possa ser conduzido por intermédio deles. É como se fosse o Senhor no nosso viver, no nosso viver diário, no dia a dia. Não tem que fazer nada especial, é você deixar o Senhor ser conduzido aí na sua vida, usar você, usar a sua palavra, usar o seu ambiente de trabalho, onde você estiver, nas encruzilhadas, não importa o canto que está. O fato é, nós precisamos dar liberdade para o Senhor, para que Ele possa nos usar, porque nós somos chamados, irmãos. Você fala assim, é doido, não sou não, quem é doido foi quem chamou nós, porque chamou. E nós, às vezes, um friozinho desse não quer reunir. Estou com frio, ao raio. Se tem que ir para um outro lugar, vai voando. Mas um frio desse, um friozinho desse. Tirando o Claudinei, que está lá, com a morrendo dentro de casa, que tem lá no peito dele, lá, que embola todo. Tem alguma dificuldade, saúde é uma coisa, irmãos. Mas nós não podemos perder a nossa porção. Quantas coisas aconteceram nesse mundo, desde a semana passada para até hoje. Quantas coisas, mas o Senhor tem cuidado e preservado a vida de cada um de nós, por causa dessas bodas aqui, dessa festa gloriosa, e nós precisamos tomar a nossa porção. Nós sim somos fracos, frágeis e imortais. Aí nós que você olha, mas como é que eu faço parte de Sião? Mas nós temos um Deus poderoso, que habita dentro de nós, e Ele faz infinitamente mais do que tudo ou pedimos ou pensamos, conforme o poder dEle, que passa por meio da nossa oração. Olha só, bom demais, simples. E aí, Evangelho de João, capítulo 1, olha bem como que é forte esse versículo. Nós conhecemos também esse versículo demais. Isso aqui é Evangelho de João, capítulo 1. Então os irmãos entenderam a questão de Sião, né? Capítulo 1 do Evangelho de João, versículo de número 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus. Irmãos, olha bem esse versículo. Olha bem. No dia seguinte. Hoje não foi bem. Mas nós temos o dia seguinte. Mas o fato é, quem está vindo para nós? Quem você está vendo amanhã? Quem você quer ver? João Batista viu a Jesus. Quando nós perdemos esse foco, irmãos, tudo fica difícil. Tudo fica difícil. Até para orar, você não consegue orar. Você consegue xingar, mas orar não.
Como? Consegue ficar com raiva. Sobe, as irmãs, cadê? Cláudia até correu. As irmãs sobem na tamanca. Porque nós não tem tamanco. Graças a Deus. Hoje eu posso até falar isso, porque não tem problema aqui. Graças a Deus. Nós não temos esse negócio. Graças a Deus. Então Deus tem dado propriedade para nós. Mas o fato é, quem nós estamos vendo? Quem nós estamos vendo, irmãos? Você levanta de manhã, olha, no caso das irmãs, aquele marido amarrotado, você olha para ele, não é possível. Eu orei para esse trem, Jesus, e veio esse negócio. E se for nós, a mesma coisa. Você olha lá, foi meu pai. E eu jurei que eu ia amar até a morte. Está vendo? Natural, irmãos. Nossa, natural. Aí parece, está tudo bem de uma hora para outra, de tudo. Vocês já viram que é muito mais fácil a gente perder a boa do que fazer as coisas, né, ficar bem? É muito mais fácil. Mas por quê? Aqui, ó, nós esquecemos de quem nós estamos vendo. Mas viu, João, a Jesus. Que vinha para quem? Irmão, Jesus quer vir para você todo dia. Ele quer vir para nós todo dia. E aí, ó, eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Ele tira o pecado do mundo. Bom, isso é uma menção, vamos lá, quando essa revelação veio, o que aconteceu na sequência? Aconteceram 4 situações, para tentar então, denegrir a pessoa do Senhor Jesus. E juntou uma turma da pesada, juntou gente perigosa. Vamos lá, Evangelho de Mateus. A primeira arquibancada que eles usam o banco, né? Mas eu falo assim, arquibancada mesmo, é capítulo 21. Vejam bem. Olha a turma que arrumaram aqui. Para tentar, porque o Cordeiro de Deus, se a gente fosse lá em Êxodo 12, a gente ia ver o Senhor Jesus, Cordeiro Pascal, que foi imolado para nos libertar do pecado. E aí, o cordeiro tinha que ser sem defeito. E ele tinha que ficar um tempo sendo avaliado, analisado. Não pode ter defeito. E o Senhor Jesus teve que passar por esse processo também. Aí essa experiência dele está aqui, ó, Mateus 21, do versículo 23, ele fala assim, ó, tendo Jesus chegado ao templo, olha onde que o Senhor estava, irmãos. O Senhor não estava em qualquer lugar. Ele não estava no lugar, não, ele estava no templo. Ele estava na igreja. Mas aí, ó, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando, com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Aí a gente fica assim, por que eles fizeram isso com Jesus? Primeiro, irmãos, foi o primeiro a sair da caixa, foi o Senhor Jesus. O normal é ele entrar montado numa égua, não tem diferente, né? Um animal imponente. Mas ele entrou em quê? Num jumentinho. Mudou tudo. Fez esse menino, é doido, é? Ele tinha que ter entrado num outro animal. Mas não, entrou no jumentinho. Bicho que empaca toda hora. Se fosse a mãe, ainda costuma a mãe ser treinada. Mas logo no jumentinho. Então o Senhor Jesus, ele já começou ali a mostrar para eles que a história dele era outra. Irmãos, nós precisamos ver, cada dia, cada momento da nossa vida, a nossa história precisa ser outra. Senão nós vamos ficar na caixa. E na cadeira branca. E aí a coisa não vai acontecer nada. Não vai ter mudança. E aí nós vamos questionar coisas simples. Aqui, ó, eles estavam questionando o Senhor sobre a autoridade dele. Aí, na sequência, olha bem. Versículo 24. E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Veja um grupo de crente incrédulo aqui agora, ó. É crente incrédulo, ó. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Aí eles discorriam entre si. Se dissermos que é do céu, ele nos dirá então, por que não acreditaste nele? Então eram o quê? Incrédulos. Mas eles conheciam a palavra ou não? Conheciam. Tinha autoridade, Bebel? Tinha. A turma aqui era brava. A turma aqui era boa. Tinha autoridade.
Mas aí, ó, ao coração. Queriam sair do contexto que viviam? Não. Desarmar? Não. Esses termos, tanto que a gente está ouvindo aí, atuais aí, né? Queriam mudar a condição deles. Aí, na sequência, vem outro passo, ó. E se dissermos dos homens, é para temer o quê? O povo. Eles queriam se dar bem com o povo ali, para não desagradar ninguém. Manter a posição deles. Porque todos consideram João como profeta. Aí o Senhor pegou e ajudou. Ah, muito bem. Então, responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, o Senhor pega e: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Ele não precisava falar mesmo, não. Ele tinha autoridade. E aí, irmãos, nós hoje não precisamos ficar presos em questionamento. Se o Espírito tocou em você, faça. Eu vou dar um exemplo. Eu estava no hospital lá em Belo Horizonte, e no dia que meu sogro foi operado, até falei isso com a Cilda. Aí chegou uma menina lá, a menina chique mesmo. É trem assim, né? É igual, parece que é lá de Gramado, porque as meninas falaram que lá em Gramado só passa Ferrari, Porsche, Lamborghini. Você bater, posso orar por você, é perigoso eles dar uma chavada na cabeça da gente, né? Mas alguns, um ou outro aceita, tá? Aí a menina estava lá, e depressiva. E ela não queria ser atendida por ninguém. Aí veio em mim o quê? Aí veio assim, ó, veio cá na garganta aqui, ó. Quase posso orar por você. Mas aí eu falei assim: eu estou aqui sozinho. Cilda não está aqui perto de mim. Essa menina está aí. Eu falo estranho. Essa mulher zanga. Irmão, tá vendo? Quantos anos que eu estou de convertido? E eu, é cara de pau, hein, Cilda? Falta cara de pau para mim? Não falta, né, mano? Não falta. Não pode dar cor. Estou falando com vocês. Respondeu, né? Em parábolas, respondeu. Em parábolas, não, em gargalhada, né? Desse jeito. E aí, irmãos, eu não orei. Mas aí, olha para vocês verem, tem quanto tempo? Ô, Cildo, tem quanto tempo a primeira cirurgia do seu pai? Olha aí. E vocês acham que saiu de mim, esse negócio? Está vendo? Porque eu simplesmente olhei para a aparência. Fiquei na caixa. Eu escondi dentro dela. Eu ainda lacrei a caixa. Irmãos, é isso mesmo. É isso, irmãos. Nós temos que ser simples. Se o Espírito falou, irmão, vai, obedece. Se você apanhar, você não apanha sozinho. Você apanha com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Não apanha sozinho, não toma xingão sozinho. Nós temos que entrar e falar. Não tem que ter medo. Cara feia. Irmão, cara feia, chupou limão, bebeu limão. Deixa ir para lá. Ora para lá, né? Irmãos, nós temos que ser simples. E aí, tem uma outra situação que aconteceu aqui, ó, no capítulo 22. Essa foi um pouquinho diferente. O capítulo 22, versículo 15. Olha bem, ó. Então, aí retirou um grupo. Uma turma saiu fora. Perdeu. Né? Mas não sossega não, eles são incomodados. Aí, ó, veio outra banda, ó. Retirando os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: mestre, sabemos que é verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus. Ordinar esse povo, né? Se sabe, para que vocês vêm perturbar? Mas aí, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja. Aí, tá vendo? Eu, na hora, infelizmente, me perdi, né? Porque não olhas a aparência dos homens, e nem das mulheres. Eu olhei da mulher. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Aí, irmãos, a resposta é prática. Jesus, porém, conhecendo-lhe está vendo por que tem que exercitar espírito? Porque a gente precisa que o Espírito nos oriente, irmãos, para a gente perceber o que está por trás. Conhecendo-lhe a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário.
E eles perguntou: de quem é essa esfinge? Inscrição. Responderam: de César. Então lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de... O que falou indiretamente com eles? As coisas deste mundo, ó, vocês vão para lá, mas vocês são de quem? Entenderam, irmãos? Eles não entendiam isso. Eles acharam que era simplesmente uma questão ali material. Vocês acham que Deus está querendo o que nessa terra? O que Ele quer? Quando a gente vai orar para as pessoas. E o Senhor continua conosco também, irmãos. Porque às vezes a gente pode até orar para as pessoas e esquecer que o Senhor também tem um apreço muito grande conosco. Ele valoriza a nossa vida. E no meio de uma multidão. No dia, nós estávamos voltando a viagem, aí teve um momento na serra lá que eu achei que o ônibus tinha dado um problema. Falei: Tineco, acho que deu um BO aí. Soltou muita fumaça lá e tal. Aí isso estava no terceiro pedágio. Aí eu parou no pedágio, arranquei devagar, fui puxando. Mas assim, falei: Senhor Jesus. E o Tineco: Senhor Jesus, Senhor. Aí, pum, sumiu o problema. Aí o Tineco falou assim: rapaz, Jesus curou o carro para nós. Não é curou, Tineco, consertou. Ele falou: curou. Falei: tá vendo? Tão automático, né? Curou. Irmão, enquanto ele ficou lá na frente comigo, até depois o Celso ir para lá, ele sempre lembrava disso. Irmão, eu falei: Tineco, o negócio sumiu mesmo. O tempo tá bom, ó para você ver. Tá andando de acordo. Aí tá assim: rapaz, Deus curou, Deus consertou o carro. Aí até consertou a fala. Irmãos, o Senhor está cuidando de nós. E aí a gente precisa atentar para isso. Só que nós temos que tomar um cuidado. Será que nós estamos presos nas coisas dessa terra? Porque quem está preso vai ficar. Entenderam? Jesus vai vir. Você está onde? Vai ficar. Acabou. Não sei qual vai ser a desculpa, mas vai ficar. Então o Senhor precisa ter misericórdia de cada um de nós. O outro aspecto está aqui, ó, pertinho mesmo. Essa turma aqui os saduceus aqui, ó. O versículo 23, né? Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. Olha como que é a lógica dessas... Os saduceus têm uma característica específica de não crer. Eles são modernistas. É as coisas da atualidade. Eles não têm essa convicção. Eles não têm abertura para a palavra. Então eles usam de todas as maneiras a lógica deles, a condição frágil deles, para questionar aquilo que já está claro. Mas qual a dificuldade? Jesus expôs eles aqui, ó. Aí ele fala aqui, ó: se alguém morrer, eles falam: mestre Moisés diz: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu, e aí foi, né? Ela casou com todo mundo lá. Deu uma geral naquela casa. Passou, acabou todo mundo. Não deve ter oitavo, não é possível, né? Doido, matou. Isso aqui é amor. Isso não é gato 7 vidas, é mulher 7 vidas. Porque todo mundo morria, só ela não. Nossa, pai, viu? Isso é um perigo, essa mulher. Versículo 28. Portanto, não, essa é a terrorista, essa é a própria. Essa é a própria, Divânia. Eu acabei de crer que também. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Aí, porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus. Irmãos, quando a gente vê na Bíblia assim falando, respondeu-lhe Jesus, é normal nós temos questionamento. É normal nós temos dúvida, porque a Bíblia fala que tem. É normal você ter dificuldades, mas pergunta para a pessoa certa. Ouça a resposta de quem é o dono do negócio, de quem governa, de quem tem autoridade, de quem tem propriedade. Porque senão você vai se dar no direito de fazer a hora que você quiser, pronto, acabou. Aí eu acho. É igual até a questão das ofertas, o Pedro tem nos ajudado nisso. Questões práticas. Nós precisamos aqui, ó, isso aqui, ó, respondeu Jesus. Nós temos que ouvir quem? Jesus. E aí olha bem por que estavam errando? Errais. Não conhecendo a palavra, as Escrituras. E nem o poder de Deus. Está vendo? Não era só a Bíblia. Não é só conhecer.
Porque eu posso conhecer a Bíblia, como tem muitos que conhecem a Bíblia, mas não tocam no poder de Deus. Não tem experiência, não aplica, não vivencia, fica limitando Deus, não dá liberdade para o Espírito mover. E aí, o Senhor passou então uma visão prática para eles, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Então o Senhor passou um princípio bem prático para eles, e eles com todas essas limitações aqui. Bom, o capítulo 22 ainda, tem mais coisa aqui, nossa pai, tem mais um aqui, ó. Versículo 34, entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera, olha como que essa turma não se dava bem um com o outro não, tá, irmãos? Mas eles, olha bem, quando se diz em pegar Jesus, em armar cilada, juntou todo mundo junto. Aí, ó, entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Aí, olha bem, pegaram quem? Pegaram o intérprete da lei, ó, o versículo 35 aí, ó. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Versículo 38, este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti. O que tem de semelhança aqui, irmãos? O amor. Está vendo? É semelhante ao primeiro. O que está de semelhante? Um é Deus, o outro é o próximo. Mas o que está semelhante aqui? Amor. 1 João 4,8, Deus é o amor. Nós já cantamos, já falamos sempre nas nossas comunhões, nas reuniões, profetizamos. O amor é o fluir da vida de Deus, é a porção de Deus na nossa vida. Se nós temos a abrangência desse amor em nós, aí ele vai se expandir a ponto de alcançar todos que estiverem à nossa volta. Essa é a abrangência, é a função, na verdade, desse amor, que precisa se manifestar por meio de nós. Mas aí vejam bem, olha, como que é forte esse versículo 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, tanto para quem está no Antigo Testamento, como para quem está no Novo Testamento, dependem desses dois mandamentos. E aí, a gente cai no capítulo, eu já vou para o 23 por causa do tempo, capítulo 23, que é onde o Pedro elaborou, descreveu o encargo dessa mensagem. Baseado nesses dois princípios aqui, o versículo 1 do capítulo 23, ele fala assim, ó, então falou Jesus à multidão e aos discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Bom, Moisés era um profeta, lembram? Ele era um profeta de Deus. Só que aqui, os que se assentaram na cadeira de Moisés não eram profetas, eram conhecedores da lei. Eles foram reprovados aqui, ó, nessas 4 passagens aqui com o Senhor Jesus, porque embora distante, eles estavam vendo as ocorrências ali. Eles estavam levantando questionamentos sobre a autoridade e a propriedade do Senhor Jesus. Então eles tomaram uma posição que eles não estavam qualificados para tal. E a sequência desse contexto aqui mostra ainda mais essa desqualificação deles. Por quê? Olha bem, ao versículo 3 o Senhor Jesus falando, ó, fazei e guardai, pois tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não, indiretamente, hipócritas. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem, buscando reconhecimento, está vendo? Pois alagam seus filactérios. Era uma forma da roupa lá, uma vestimenta, pomposa,
Nós, graças ao Senhor, o Senhor tem mudado, né? Nossa, não tem mais né, aquela característica tradicional, né? Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Aqui mostra que eles não tinham vínculo com Deus. O negócio dele era os homens. Tinham conhecimento da letra. Tinham todas as leis ali em suas mãos. E elaboravam várias regras para todos. Mas eles não estavam vinculados ao que era o arranjo de Deus. Baseado nesse aspecto aqui, só para a gente também mesclar um pouco, né, dos acontecimentos que a gente está tendo e que está acontecendo da igreja de uns tempos, desde quando surgiu essa frase, posso orar por você, a gente está vendo o seguinte: não tem mais limites. O Senhor vai continuar aí, de uma forma avassaladora, avançando com o plano dele de alcançar as pessoas. O desejo dele é de usar todos nós. Mas aí nós precisamos tomar a nossa posição. E tomar o cuidado, para que não fiquemos aprisionados em algum desses conceitos, alguns desses contextos aqui. Porque isso faz parte da caixa, né? A nossa forma tradicional. Eu aprendi daquele jeito, é daquela maneira. Irmãos, hoje o que a gente viu nessa conferência, não tem jeito, não tem maneira mais não. O negócio agora perdeu o rumo, explodiu tudo. Eu levei um grupo de pessoas para... Eu fui 2 vezes com ônibus em Americana. Aí na hora que o irmão chegou lá na porta, ele disse assim: ô Éder, quantos cabem aí no ônibus? Foi, irmão, enquanto tiver colo e corredor, pode mandar. Aí disse assim: mas você arrancou o pino mesmo? Eu falei: não arranquei pino não. Eu não soltei pino nenhum não, rapaz. Eu tenho que chegar em casa ainda normal, senão aí, como é que faz, né? Não, irmão, vamos pôr esse trem aí, ué, e vamos exercitar a nossa fé. Daqui em Americana, eu creio que os homens vão pegar nós não. Se pegar, nós... Posso orar por você? Mas era escape que nós tínhamos. Falei: manda um guardião aí me ajudar aí. Aí o Fernando, né, que é o grandão lá, que tem aqui a equipe lá, né? Na hora que eu falei assim: ó, Fernando, olha os homens. Lá para dentro. Rapaz, não era para você correr não, fica na frente, podia ficar um ali, não tinha problema não, né? Não dava para ficar mais, né? O Senhor deu graça, irmão, fomos todos os 2 dias. O primeiro dia foi 68, o segundo foi 62. Deu corpo todo mundo direitinho. Né, a gente foi tranquilo. Lógico, não dá para você fazer uma viagem longa, primeiro até por questão de risco, né? A gente prevê assim, qualquer acidente, alguma coisa, mas a região é uma região que foi tranquilo, né? Graças ao Senhor. O Senhor nos guardou. Eu vou falar a verdade, nem tem justificativa não. O Senhor nos guardou. Eles jogam um desse na minha mão, eu vou parar os irmãos? Não, de jeito nenhum. Não, irmão, você não vai não. Vai, ué. Até no porta-mala colocava se tiver cheio. Porque o porta-mala não tem problema. O irmão tem que ter coragem de entrar lá dentro. Porque o motor está lá para trás, o combustível está lá para trás. Se explodir, vai explodir lá atrás. Os porta-malas estão para frente. Então não tem problema. Dá para chegar vivo, dá tempo de tirar. Não tem problema. Irmãos, nós não podemos limitar mais. Não podemos criar barreira. O que está nos impedindo? O que ainda tem nos impedido? E esses homens aqui, essa condição deles é uma condição assim muito pesada. Deuteronômio, vamos lá, Deuteronômio 18. Ó Senhor Jesus. Versículo de número 18. Deuteronômio 18. Essa questão do profeta aí, ó, é muito forte, né? Por isso que, até aproveitando, irmãos, vamos pedir para vocês, né? Aproveitar que nós estamos aqui, nós estamos em casa, nós somos todo mundo de casa. Aí orem para o Cláudio e para o Tom, irmãos. E para o Toninho também. Porque nós estamos precisando de profeta. Sai da caixa, troca o chip, arranca o pino, arranca a roda, sei lá o que faz, né? Mas orar pelos irmãos, né? Porque é uma questão, irmãos, é uma questão de Deus. A gente fala assim, igual nós temos essa liberdade, né? De conversar com eles, de descontrair. A gente tem essa liberdade de falar isso com eles. Mas
é uma questão deles, né? Pessoal também, porque a gente sabe, e a gente sabe do aperto que eles passaram, porque não é fácil, fugiu todo mundo, né, Cláudio? Foi todo mundo, todos abandonaram, todos te abandonaram. Irmão, na hora que nós falamos com ele, ele falou: Cláudio, tem ninguém não, irmãos, quase que chamou Neymar para vir aqui para a reunião, para tentar sair fora, mas não teve jeito, era ele mesmo. E olha só, olha como que a Bíblia é rica. O versículo 15 fala assim, ó: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Aí o versículo 18, ó: suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. É prático. Não tem, né? Provérbios 29, 18, também tem um sentimento assim, né? Voltado a essa questão do profeta, né? Provérbios. Ó Senhor Jesus. Provérbios 29, 18, irmão. Amém. 29, 18. Não havendo profecia ao povo, mas o que guarda a palavra, esse é feliz. Guardar é praticar. Não é igual aquela turma lá do Mateus 23, não. Não é aquele pessoal ali, não. 1 Tessalonicenses, a gente conhece esse versículo aqui, tá? Estou só repassando, mas nós conhecemos esse versículo aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Tessalonicenses, 2, 13. Isso. Isso aqui gostou demais, né? Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim, como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Ô Cláudio, você crê, Cláudio? Graças a Deus. Ô Senhor Jesus. Toninho, você crê, Toninho? Ô glória. Ô meu pai. Tem jeito de escapar então não. Ô, irmãos, é prático, né? E aí, voltando aqui, ó, quando a gente vê, quando eu estava vendo essa questão de Mateus 23, duas coisas muito fortes vieram para mim. Na hora que eu estava vendo esse quadro de Mateus 23, desses homens que tinham conhecimento, tinham tudo, irmãos, eles tinham tudo para seguir o Senhor Jesus, tinham tudo. Não eram jogados igual nós, gentios. Não estavam desligados, eles tinham o conhecimento, eles tinham a palavra. Igual hoje, irmãos. O Senhor está voltando. Quem serão os vencedores? Cada um de nós aqui. Eu não creio de outra forma, irmãos. Ah, mas eu estou assim, aí tal. Se for pôr no pente fino da esposa ou do marido, aí fica os dois para trás, porque um corta o outro, né? E tal. Irmãos, não é isso. Não é esse nível, não. Não é? É o estado. É o momento. É a esfera que nós estamos nela. E aí, me vieram dois versículos. Um está em Gálatas, que eu sempre lembrava os meus meninos lá em casa. Não sei se vocês ainda lembram, talvez tenham esquecido. É Gálatas, capítulo 6, versículo de número 7. Gálatas 6, versículo 7. Vamos no 6, já vamos pegar o 6, né? O 6 fala assim, ó: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. É para um, para o outro. Todos dois têm que participar, irmãos. Nós temos o direito de participar, de desfrutar. Mas olha bem,
se faça, entra, se envolva, tome sua posição, se prontifique. Aí o versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo, vamos lá, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também, aí no 8 ele abre ainda esse versículo, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Na verdade, para nós, podemos até traduzir, o que nós semeamos no Espírito vai nos qualificar a ser vencedores. É isso que está em jogo, ou ser vencedor ou não. Vida eterna nós temos? Tem, Felipe? Tem. Você tem vida eterna, Felipe? Ai, me assusta não, rapaz. Sangue de Deus. Nós temos, Nós temos. Mas o que está em jogo então para nós? É o ser vencedor. É reinar com Cristo. A vida eterna nós já temos. E aí, lá em Pedro, 1 Pedro, para finalizar, capítulo 5. Ó Senhor Jesus. Versículo 5 fala assim, ele está falando uma palavra para os jovens, mas nós temos que tomar propriedade delas, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns para com os outros, cingivos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça, a sua presença. A partir do momento que surge qualquer coisa no meu coração, aí eu já estou isentando, eu estou me distanciando ou barrando Deus. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aí vem o 8, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo está ao nosso derredor, ele anda ao nosso derredor, ele é o nosso adversário. Os irmãos são o nosso problema? Não, irmãos, mas o diabo é o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, e ele está para fazer duas coisas, ou nos atrair, nos seduzir, ou então nos destruir, matar, roubar, destruir. Mas hoje a artimanha dele é de atrair e apagar o nosso espírito. É isso que ele quer. Mas aí, resistir-lhe firme, versículo 9, na fé. Irmãos, orar é exercitar a fé. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou, cada um de nós, que estamos aqui nessa noite, aqueles que por algum motivo não puderam vir, mas foram chamados, se sentem chamados, Ele nos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio. Lá foi nos falado que Ele é o cabeça da igreja, Ele é o cabeça em todas as coisas, e debaixo dos pés Ele colocou toda a propriedade para nós. Então a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor, irmãos, continue mudando a nossa história, e a gente possa sair desse quadro. Eu não peguei o versículo não, mas depois os irmãos leem lá na sequência de Mateus 23, aí lá fala dessa característica dos... vamos pegar aqui, já que está aqui mesmo, Mateus 23, pertinho aqui, a característica desses que se distanciaram, por alguma coisa, algum motivo, eles foram se distanciando, e aí, versículo... O versículo 10, ele fala assim, nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, Cristo. Então veja bem, quem está nos guiando? Quem está nos guiando? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer todo dia. Quem você está vendo todo dia? João viu Jesus. Mas o maior dentre vós será vosso servo.
Então, hoje nós temos o direito, a liberdade de servir uns aos outros. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Agora, quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. E aí depois tem uns vários ais aqui. Mas na verdade, nós precisamos dar liberdade ao Senhor para trabalhar no nosso coração. Tem muita coisa que vai acontecer da agora para frente, porque o Senhor está com pressa de voltar, então Ele vai acelerar todo esse processo. E que o Senhor possa achar caminho em cada um de nós, irmãos. E continuar mudando a nossa vida, mudando a nossa maneira de viver. Ainda tem tempo para nós, ainda tem um novo dia para nós. Nós podemos abrir o nosso coração para o Senhor. Senhor Jesus, vamos compartilhar aí pequenos grupos, né? Tem um tempinho ali, ó.